Tudo bem, cowboy? Ponha seus pés nos estribos. Aqui estão os nascimentos mais extremos no reino animal. Ou estribos errados. Deixa pra lá. Enquanto nós, humanos, estamos aqui debatendo sobre o que é mais doloroso, o parto ou a passagem de um cálculo renal, muitos animais estão olhando pra nós e pensando: "Ah, que fofos." Agora, eu não tô dizendo que não podemos perder a linha quando se trata de dor, mas comparado aos nascimentos mais extremos no reino animal, para nós, isso é realmente fácil. Imagine dar à luz a um bebê do tamanho de uma criança de 7 anos. Credo em cruz. E há muitos exemplos mais chocantes como esse. Então, continue assistindo. Mas antes de entrarmos em todos os detalhes interessantes, não esqueça de se inscrever em nosso canal e tocar o sino de notificações, para que você seja sempre o primeiro a ver quando algo novo e fascinante aparecer no lado incrível da vida. Honestamente, é um milagre que a raça humana tenha sobrevivido por tanto tempo. Se os homens tivessem que dar à luz, teríamos morrido há muito tempo. Não sei não, viu? Eu não sei de nada. Historicamente, há poucos anos, o parto era uma das principais causas de morte das mulheres e muitos bebês não sobreviviam à primeira infância. As gerações do passado tinham muitas crianças. Elas precisavam ter certeza de que teriam filhos para compensar os bebês ou crianças que morreriam. Triste, eu sei. Claro, a falta de métodos de controle de natalidade também tinha muito a ver com grandes famílias no passado. E se formos ainda mais longe, até os tempos antigos, não existiam nem sequer as ferramentas médicas básicas necessárias para reduzir o risco de morte por parto. Até que Agnodice, uma mulher grega, se disfarçou de homem para praticar medicina e transformou a obstetrícia em uma profissão legítima. De fato, ter uma parteira para receber seu filho em casa, sem possibilidade de um atendimento emergencial, era o método mais comum até a Revolução Industrial. Como o espaço e as condições de vida, especialmente em áreas urbanas e de classe baixa, estavam com uma grande densidade populacional e as condições de higiene eram ruins, os partos mudaram para os hospitais. Isso não quer dizer que tudo ficou perfeito. Nós ainda não tínhamos os avanços médicos que temos hoje, e a morte de um bebê ou de uma mãe, ou ambos, era tristemente comum em hospitais do século XIX e início do século XX. Durante a gestação, não é permitido à futura mamãe comer a maioria dos tipos de peixe, carne mal passada, queijos maturados ou brotos crus. Ela também não pode consumir álcool, nem cafeína. Isso significa adeus Starbucks. Não pode tomar remédio para qualquer dor que esteja sentindo, o que é muito injusto, pois gerar um ser humano deixa a mulher um pouco dolorida. E ainda por cima, se você seguir a rota tradicional, pode passar 36 horas empurrando um bebê de 3,5 kg e 50 centímetros de comprimento, com uma cabeça de 33 a 35 centímetros de diâmetro, por uma abertura elástica de cerca de 2,5 centímetros. É preciso um grande esforço, e não é incomum as mulheres fazerem muita bagunça enquanto tentam tirar o bebê. Tudo com médicos e enfermeiros ao redor. Mas as cesarianas também têm suas desvantagens. Ter sua barriga cortada para extrair o bebê aumenta o risco de sangramento, bem como problemas respiratórios para o recém-nascido. Mas quando tudo isso acontece em um hospital, é um pouco mais seguro do que, digamos, dar à luz na floresta. E antes que você diga qualquer coisa, sim, isso é algo que as pessoas escolhem fazer. Sem chance, eu tô fora. Ok, diga pra mulher escolher o que fazer. Quanto aos animais, eles não têm o luxo de hospitais, médicos e parteiras para cuidarem deles enquanto dão à luz. Então os extremos pelos quais eles passam podem às vezes ser fatais. Veja uma fêmea de hiena malhada, por exemplo. Em vez do costumeiro canal do parto, ela tem um tipo de 2 em 1. É basicamente um canal especial que serve tanto como uretra quanto como vagina, o que significa que a fêmea urina, gera e dá à luz através desse mesmo canal. Durante o processo de parto, esse canal especial às vezes se rompe, o que não é apenas incrivelmente doloroso, também é mortal. Cerca de 15% das hienas morrem ao dar à luz. Os humanos têm seu quinhão de lágrimas durante o parto, mas não se despedaçam. Sem chances, eu tô fora. Ok, eu já escutei. Vamos seguir adiante.
Outro mamífero com um trabalho de parto complicado é o porco-espinho. Os porcos-espinhos bebês não nascem sem pelos como a maioria dos roedores. Você pode imaginar o que acontece, certo? Felizmente, os espinhos começam moles e endurecem nas próximas horas, mas às vezes podem acontecer complicações quando o bebê está em posição errada e não entra suavemente no mundo. Nesse caso, seus espinhos podem ficar presos no canal de parto e, bem, você entendeu? Bem, ela pode precisar de cerca de 1000 pontos. Uau! Agora, quando os bebês estão em posição errada nos humanos, isso é chamado de posição pélvica. Os médicos podem realizar cesarianas que reduzirão os riscos, como falta de oxigênio, lesões no crânio e na medula espinhal e em órgãos ou membros. Se pelo menos os pobres porcos-espinhos tivessem essa opção. Não são apenas as mães que têm dificuldades no reino animal. Os diabos da Tasmânia vivem uma luta cruel pela sobrevivência quase tão logo saem de suas mães. As fêmeas podem dar à luz a até 50 filhotes, sim, 50, do tamanho de uvas passas, que precisam se arrastar pelo canal do parto até a bolsa. Mais ou menos como o desfile do São Paulo Fashion Week. Eles vão passar mais 4 meses lá, mas apenas os 4 mais fortes sobreviverão. Isso é porque a mãe só tem 4 mamilos para alimentá-los, então é como se fosse uma loteria de mamilos. Mas os 46 que não conseguiram chegar a tempo morrerão de fome. Embora não seja tão extremo nos humanos, algo semelhante acontece quando uma mulher está grávida de mais de um feto. A reabsorção fetal, que acontece quando um dos bebês morre e depois é reabsorvido pelo irmão. A doutora Patrícia Sulak atribui esse fenômeno do gêmeo desaparecido à intensa competição por espaço e nutrição durante os primeiros estágios da gravidez. Mas ainda assim, com os diabos da Tasmânia, é a rivalidade fetal até o último grau. Você pode estar se perguntando, por que essas espécies têm um processo de parto tão terrível? Bem, por sorte, essas fêmeas não precisam lidar com períodos menstruais. Não, esse prazer particular é reservado para humanos e primatas relacionados. Veja bem, os bebês que passam por esses processos extremos, basicamente, ao nascer, já têm autonomia para andar e se alimentar. Espécies que dão à luz bebês relativamente maduros são chamadas precociais. Nós, humanos, ainda não evoluímos o suficiente a ponto de gerarmos descendentes independentes, mas essa provavelmente é a melhor parte. Se nossos bebês fossem autônomos logo após o nascimento, a gravidez duraria pelo menos 1 ano a mais. Ei, as mulheres estão desmaiando por todo o YouTube. Então, eu acho que vamos ter que continuar com nossos pequenos indefesos e enrugados enquanto isso. Na verdade, alguns mamíferos precoces podem dar à luz jovens, que são maiores do que os humanos totalmente crescidos. Então, talvez os períodos de gestação não sejam tão ruins assim. Você prefere ter cãibras debilitantes por alguns dias a cada mês ou permanecer grávida por quase 2 anos e gerar uma criança de 24 quilos que já pode andar e se alimentar sozinha? Conte-nos nos comentários. Você ficou maluco? Não, eu quis dizer, escreva nos comentários. Mamíferos não são os únicos que têm que passar por partos difíceis, no entanto. O pássaro kiwi, da Nova Zelândia, coloca um único ovo, que é até 20% do seu peso corporal. O lagarto shingleback tem apenas 1 ou 2 bebês de cada vez, mas esses bebês representam 1/3 do peso corporal da mãe. Os pais humanos têm uma responsabilidade com os filhos, que é fornecer comida, água, roupas, abrigo e, claro, muito amor. Tudo isso? Mas você seria capaz de fazer o mesmo que a aranha do deserto? Quando esta aranha põe um saco de ovos, seus tecidos começam a se degradar até que os filhotes eclodem. Quando isso acontece, ela regurgita seu próprio interior liquefeito para os bebês comerem. 9 dias depois, eles sugam o resto de suas entranhas e saem para o mundo, deixando sua casca oca para trás, sem nem mesmo um muito obrigado. Bem, o Homem-Aranha poderia dizer, eu não fiz isso. Agora, ninguém disse que essa era uma competição entre humanos e animais, sobre quem é o pior. Mas
Eu acho que é seguro dizer que a maioria de vocês não gostaria de trocar suas vidas com os animais que mencionamos hoje. Gostaria? Você está louco? Você conhece algum outro processo de parto maluco no reino animal? Deixe-nos saber nos comentários, tá? Apenas anote. E se aprendeu algo novo com esse vídeo, dê um like e compartilhe com seus amigos. Lembre-se sempre de ficar no lado incrível da vida. Tchau!